treinamento ele é iniciado sempre por cadastros. Então, assim, eu sempre costumo dizer que os cadastros são a espinha dorsal do sistema, fazendo essa analogia, onde se eu tenho um bom cadastro, consequentemente eu vou ter um bom sistema, uma boa utilização do sistema. Caso eu não dê muita atenção aos cadastros, consequentemente tudo que eu precisar à frente vai ser dificultado por conta disso. Então a gente sempre pede em todos os treinamentos que o cadastro seja muito bem preenchido, né? Independentemente se vai ser utilizado todas as funções ou não. Então é muito importante que ele seja preenchido sempre pensando num futuro. Então vamos iniciar aqui pelo cadastro de produtos, ou Ctrl P. Como eu falei, o objetivo do treinamento é ser mais sucinto, então eu vou explicar as principais funções, né, e demonstrar o que é pré-requisito aqui para a gente poder cadastrar um produto. Bom, como é o primeiro cadastro, eu já vou tomar a liberdade de explicar como é que funciona aqui a barra de menus do sistema. Então a gente tem aqui na parte superior as funções, né, para que a gente possa iniciar um cadastramento, onde a gente vai ter aqui o botão de incluir novo registro, botão de último registro, próximo registro, registro anterior e primeiro registro. Uma lupa para que a gente possa pesquisar pelo código do produto e aqui um botão de pesquisa para que a gente possa localizar tanto pelo código, referência, descrição, né, grupo do produto, né, até vamos abrir aqui para a gente poder ver todas as opções que tem. Então referência, descrição, grupo, subgrupo, código de barras, até a referência do fornecedor a gente consegue estar utilizando nessa pesquisa. Então vou fechar aqui e vou iniciar um novo cadastro. Bom, então o novo cadastro ele pode ser iniciado através da digitação de uma referência. Posso também clicar com o botão direito e escolher próximo código ou código vago. O sistema faz uma localização do último código ou código disponível no sistema para poder gerar a referência do produto. Então, através do código vago aqui ele me trouxe o 18, né? Lembrando, clicando com o botão direito, código vago. Bom, a outra opção que a gente possui também para cadastrar um produto seria efetuar a cópia de um produto. Então eu posso voltar aqui, para realizar uma cópia eu preciso escolher um produto, então eu vou estar pesquisando aqui um produto, vou colocar aqui uma nomenclatura de descrição de teste, vai me trazer aqui os produtos que eu tenho cadastrado já. Então ele me trouxe aqui em tela o produto e neste caso eu posso clicar com o botão direito aqui e efetuar a cópia do produto. Então clicando aqui, o sistema efetua a cópia do produto, preciso apenas preencher aqui a imagem, né? Porém ele já cadastra todos os demais dados para mim, facilitando muito o cadastramento dentro do sistema. Bom, mas retornando aqui, vamos cadastrar então um produto iniciando a partir do zero. Então eu vou escolher aqui a referência, como eu falei anteriormente, código vago. Vou colocar uma descrição para o meu produto. Bom, já coloquei a descrição. O que é obrigatório aqui inicialmente no cadastro? Preciso obrigatoriamente ter uma unidade do produto. Essa unidade a gente tem um cadastro auxiliar para ela. Quando a gente faz a instalação do sistema, a implantação propriamente dita, essas informações já vêm previamente cadastradas. Se precisar adicionar, a gente faz a adição dessa informação. Então já vou aproveitar aqui para ser mais dinâmico, né, como o objetivo não é passar tela a tela, né, vou já mostrar aqui como é que funciona o cadastro de unidade, que fica em cadastros, outros cadastros, unidade. Já aproveito também para falar um pouquinho dessa tela, que é os botões em si ficam na própria tela. Então essa daqui é a tela de integração do sistema, que é em Java. Os botões ficam na própria tela, eles são similares aos botões que a gente tem aqui na parte superior, mas ficam na própria tela e até de uma forma estética bem melhor. Bom, se a gente passar aqui para os próximos, a gente já vai ver que tem alguns cadastrados, né? E caso eu queira incluir um novo, eu clico aqui em incluir, coloco a minha unidade, né? Só um exemplo, eu já tenho essa unidade cadastrada, mas só para a gente citar como exemplo. Coloco aqui quilo, né? Coloco uma descrição e basicamente aqui eu cadastro a minha unidade de medida. É um cadastro bem simples, tá? Porém, a maioria das unidades elas já vêm pré-cadastradas no sistema, só se porventura quiser adicionar uma nova unidade.
Então vamos cancelar essa alteração e vamos nos ater aqui, vamos voltar aqui ao cadastramento. Embalagem do produto, então você poderia estar informando aqui a embalagem que o produto utiliza, caixa, por exemplo, né? Litros, quando ele possui litros, peso líquido, peso bruto, né? Essas informações são importantes caso você queira que ela saia na nota fiscal, então já é uma informação que ela já pode ir direto para a nota fiscal no cálculo do frete, inclusive, né? Estoque mínimo, estoque máximo, esse tipo de informação também é interessante. O sistema ele tem alguns alertas e um deles é referente ao estoque mínimo, no qual ele pode estar informando qual que é a quantidade de produtos que eu ainda possuo para essa referência. Então, se porventura estiver acabando, ele vai começar a me avisar quando ele chegar nesse estoque mínimo. Então, se eu colocar aqui que é 50, quando eu chegar em 50 unidades faltando no meu estoque, o sistema começa a alertar, ó, você chegou ao seu estoque mínimo. E estoque máximo seria para efeito de ordem de compra, né? No qual o sistema poderia alertar que não tem mais necessidade de efetuar a compra do produto. Vamos colocar aqui também um peso líquido e peso bruto, né? Apenas para efeito de testes. Próximo ponto, grupo do produto. Bom, então estamos em grupo. Aqui eu já aproveito para falar de uma tecla padrão de pesquisa do sistema, que é o F5. Então quando eu clico no F5 ele me traz o que eu tenho pré-cadastrado já no sistema, né? E aproveitando também para falar que esses menus no qual você não tem acesso aqui a essa parte direita, aqui normalmente ela fica num tom mais cinza, é porque a gente precisa efetuar uma pesquisa. Então, mesma coisa, F5, venho aqui, pesquiso, escolho um grupo, né, e seleciono. Este grupo, também já aproveitando para falar a respeito disso, o cadastro dele fica em cadastros grupo. Então, se porventura eu quiser criar um novo grupo, mesmo processo que eu mostrei na tela anterior de unidade, eu venho aqui, clico em incluir, né, escolho o nome do meu grupo, vou colocar aqui um nome genérico para que a gente possa fazer esse cadastramento. Vou colocar como ferragens. Aqui é o software auxiliar que a gente possui de venda externa, então se porventura você queira que esse grupo ele seja exibido lá neste software que é o CBMobile, você marca essa caixinha de seleção. Na mesma tela eu já falo sobre o subgrupo, então eu já posso fazer o cadastramento aqui do subgrupo. Posso entrar aqui, né, que seria uma subcategoria, por assim dizer, né? Escolho aqui uma subcategoria e poderia colocar, por exemplo, em ferragens, poderia colocar pregos. Mesma coisa, também possui estoque mínimo e estoque máximo para o subgrupo e vou aplicar. Posso adicionar mais caso eu queira, né? Se não, eu venho aqui e finalizo o cadastramento do grupo, já incluindo o subgrupo. Bom, cadastrei, então vamos até utilizar ele aqui como opção. Clico em F5, escolho aqui ferragens, né? E também tenho a mesma opção para escolher o subgrupo pregos. Código de barras. O sistema então ele preenche automaticamente o código de barras com a referência. Logicamente, né, isso é só um padrão do sistema, mas caso vocês queiram utilizar o EAN, né, um código que vem junto ao produto, pode estar utilizando diretamente aqui. Através desse código de barras, posteriormente a gente consegue gerar etiquetas pelo sistema, né, se a sua versão permitir, né? Então a gente tem essa possibilidade de estar gerando etiquetas sobre esse código de barras. Coleção, um campo auxiliar que a gente pode estar utilizando no sistema para efetuar pesquisa e tudo mais. Ele é um campo, a gente chama de auto-increment, então o que você digitar aqui, ele vai aceitar. Então, para alguns que trabalham, por exemplo, com marca de produtos, né, eles acabam digitando aqui a marca do produto em si, ou utilizam-se como coleção mesmo, outono, inverno, verão, né, se for uma loja voltada para esse tipo de produto. A localização, que seria onde o produto está localizado, né, então posso colocar aqui prateleira A, né, setor B, se fosse o caso. Então, se o produto tem esse endereçamento, a gente pode estar utilizando esse campo. Algum tipo de observação pertinente ao produto, algum tipo de característica desse produto, né? Então, você pode também estar informando aqui. É um campo de descrição normal, né? Então, o que você digitar aqui, posteriormente você vai conseguir visualizar isso em algumas pesquisas. Prazo de entrega o sistema tem, então você poderia informar em quantos dias você recebe esse produto, a cubagem,
São dados mais utilizados para versões superiores do sistema para efetuar cálculo de frete. Posso aqui capturar uma imagem do produto. Então posso pegar, por exemplo, de uma pasta que eu tenho salvo ou até mesmo de um dispositivo que esteja conectado ao computador. Tá? Então vou pegar aqui de um arquivo, pegar aqui esse produto, então já tenho a imagem do produto também. Ainda na aba geral, temos algumas caixas de seleção que vão fazer com que o comportamento ali do produto possa mudar. Então a opção de ativo, neste caso, caso não queira mais fazer uma venda desse produto ou que o mesmo apareça em consultas, eu desmarco essa opção. Nesse caso, o produto não vai aparecer mais nessas consultas. Bem como, caso eu não queira controlar estoque desse produto, eu também desmarco essa caixa de seleção. Na parte inferior aqui a gente tem mais 5 caixas, né, que já vem pré-selecionadas, né, essas daqui superiores também já vem pré-selecionadas, que é a consulta de produtos, se eu quero que ele apareça na tabela de preços, se é um produto que vai aparecer em compras, né, e se é um produto que vai aparecer na parte de emissão de cupom fiscal. A parte aqui do CBMOBILE, mesmo que eu não marque, posteriormente eu tenho uma função para que eu possa trazer todos os produtos independentemente se tiver marcado ou não. Bom, continuando na parte de impostos, a gente vai ter que informar uma classe de NCM para esse produto. Então no nosso sistema você tem uma opção de criar classes conforme as NCMs. Por que acontece isso? Poderia ser informado diretamente a NCM, mas em alguns casos, em alguns clientes, eles utilizam uma mesma NCM de duas formas diferentes, devido à tributação. Então, por conta disso, a gente precisa criar a classe. Para isso também existe um cadastro, que é cadastro, nota fiscal, tabela de NCM. Então, abrindo a tabela de NCM, né, se eu já tenho a NCM em si, eu posso incluir e digitar diretamente a numeração dela nesse campo. Caso eu não tenha, eu posso também pesquisar, mas normalmente ela já é obtida através da nota fiscal eletrônica, né? Se porventura tiverem campos como MVA, né, redução do simples, alíquota, né, fundo de combate à pobreza e tudo mais, a gente preenche nesses campos aqui próprios, né? Bem como se porventura eu tiver uma tributação por estado, eu também tenho uma tabela para poder preencher por estado. Como eu falei, nesse momento o foco não é esse, né, de entrar em detalhes, existem telas detalhadas que demonstram isso, mas nesse caso aqui seria o simples cadastramento da NCM. Bom, então preenchendo aqui, a gente já tem a possibilidade, então, de fazer o lançamento. Então vamos clicar aqui com F5 novamente para poder pesquisar. Elas ficam ordenadas aqui de forma crescente, né? Então posso escolher aqui, vou escolher essa primeiro para a gente poder fazer o teste. As classes de CMS, nesse caso aqui eu também normalmente não entro em detalhes quando a gente faz o primeiro treinamento, a gente só define junto com o cliente quais são as tributações do produto dele. Se ele possui, por exemplo, produtos com substituição tributária, a gente cria uma classe para substituição tributária e cria-se outra classe para produtos que não tenham substituição tributária. Então, nesse caso, a classe de CMS é uma classificação interna dos produtos. Por exemplo, se eu tivesse produtos que fossem produtos isentos de tributação, eu criaria uma nova classe para esses produtos. Então, vamos supor, produtos com substituição tributária, classe 1. Sem substituição tributária, classe 2, e produtos isentos de tributação, classe 3. Então eu crio essas classes conforme a tributação dos meus produtos. Então nesse caso aqui eu vou considerar que a minha classe é 1, que no meu caso aqui são produtos sem substituição tributária. PIS e COFINS, normalmente para o simples isso não é utilizado, essas contribuições sociais. Elas são isentas de tributação, então eu já não coloco nem no cadastro do produto porque não tem necessidade. Eu prefiro já colocar direto na tabela de CMS. Nesse caso aqui eu também posso aplicar a margem para o meu produto, né? Então se eu quiser obter uma margem sobre o preço de compra, eu coloco o percentual que eu quero e o sistema vai fazer. Caso eu tenha fórmulas, né, ele vai pegar então o meu preço de custo e vai aplicar uma margem em cima desse preço de custo. Então para isso que serve esse campo aqui de margem. E aqui na parte inferior temos o código de enquadramento de IPI e o código especificador de situação tributária, que são informações contábeis. Um detalhe que é importante, já mostrando, né, o usuário que está fazendo esse cadastro é o Tuton, né, e posteriormente ele vai aparecer a data de alteração. Por isso da importância
de sempre ter um usuário dentro do sistema. A aba de fornecedores, ela é preenchida no momento que a gente faz a entrada de nota fiscal. Então vai preencher com o fornecedor, a referência do fornecedor, bem como o preço de custo e outros detalhes a mais. A aba de acessórios, se porventura eu decidisse vender esse produto como um acessório a outro, né? Então ele baixaria o produto principal e utilizaria o acessório para poder efetuar a venda. A classificação do produto, então a gente pode criar classificações para esses produtos. Atualmente não é tão utilizada, mas poderia ser utilizado também dentro do sistema. Os preços, então a gente já pode, caso queira, definir diretamente um preço para esse produto, né? Ou posteriormente, como eu falei, pode ser formulado, né? Onde você pode estar utilizando preço de custo mais uma margem para poder aplicar um preço de venda. Interessante, ou vale lembrar aqui nesse caso que a gente pode trabalhar com um número, digamos, infinito de tabelas e até 12 tipos de preço dentro de uma tabela. Isso se aplica muito bem quando você tem uma venda, por exemplo, por estado, no qual as tabelas em si elas podem ser o estado e dentro dos preços você cria os segmentos no qual você vai atender. Muito útil para quem é distribuidora. Nessa mesma tela a gente já tem uma opção para poder fazer o ajuste de estoque quando necessário e mais algumas informações referentes ao estoque em si. Conjunto, se porventura esse produto só pudesse vender numa quantidade específica, então você determinaria qual que é o fator, né, de conjunto para esse produto. Digamos, se fosse 12, ele só deixaria vender com 12 unidades. As comissões, caso a comissão fosse paga por produto, então a gente também tem essa opção, qual você define percentuais de comissão por produto. Os almoxarifados, que seriam os locais onde esse produto pode estar. Então dentro do sistema é permitido criar vários almoxarifados e posteriormente movimentar o estoque de cada um deles. A aba outros, essa aba ela traz algumas informações importantes e pertinentes no momento da venda em si. Nesse caso temos o alerta de faturamento, que é interessante. Se porventura você coloca algum tipo de informação aqui no momento que você efetua ou tenta efetuar a venda desse produto, ele vai trazer essa informação na tela. Então esse é um exemplo, né? Ou lembrar de oferecer produto X. Então nesse caso toda vez que você carregar esse produto no momento da venda, ele vai trazer essa informação. Então, informações como desconto, né, a parte contábil aqui do sistema a gente também tem alguma questão com relação a isso, a parte de conferência, mas nesse caso eu não vou me ater a essas demais situações aqui, porque normalmente elas são para situações mais específicas, tá? Então vamos continuar aqui e por último, os clientes que compram esse produto, né? Então você pode ter um preço diferenciado para um cliente que compre esse produto. Neste caso aqui, isso é utilizado tanto na aba de produtos quanto na aba de clientes também, que a gente vai ver mais à frente. Então aqui basicamente a gente conclui o nosso cadastro de produtos com as informações principais. Então foi preenchido, só para recapitular, né? Caixa, estoque mínimo, estoque máximo, peso bruto, peso líquido, grupo, subgrupo, algum tipo de observação, a gente adicionou imagem, preenchemos a parte tributária, adicionamos o preço ao produto, né, e finalizamos o cadastro desse produto. Então, clicando aqui no grava, eu concluo o cadastro do produto. Essa é uma das formas de ser cadastrados. Lá no início eu falei referente à cópia, então que a gente também poderia estar fazendo. Existe uma outra forma de fazer o cadastro, que é o cadastro em grade. Se porventura eu for vender um produto que seja muito similar a esse produto e só quero alterar poucos detalhes do produto, eu posso clicar no botão de grade, né? Seleciono uma tabela de preço, um grupo de produtos, posso pesquisar aqui o grupo, até vou escolher esse mesmo produto que a gente estava fazendo, porque só tem um dele, tá? Então vou aplicar aqui, vai trazer o produto. Eu tenho essa opção no qual eu clico no Insert no meu teclado. Ele pergunta se eu quero fazer um novo registro baseado nesse atual. Eu dou um sim, escolho o código vago e nesse momento basicamente ele me copia todas as informações que eu tinha no outro produto, me possibilitando, por exemplo, fazer algum tipo de alteração, no qual eu posso vir aqui e alterar algumas informações. Basicamente algumas não, seriam quase todas as informações que são pertinentes ao produto, né?
e gravo ele e já tenho um novo produto cadastrado. Nesse caso, só tenho que adicionar a imagem por aqui, mas ele também facilita muito o cadastramento do produto. Bom, e por último, a outra forma que eu tenho de cadastrar um produto que está sendo bem utilizada, o cadastramento através da entrada do XML ou através da entrada de nota fiscal. Então, hoje, se porventura a gente carregar um XML no sistema e esses produtos não existirem no meu cadastro de produtos, o sistema sugere o cadastramento dos mesmos. Então, facilita bastante, porque através da entrada, além de ele cadastrar para mim o produto em si, ele também vai cadastrar fornecedor, vai cadastrar transportadora, então facilita bastante a inserção dos produtos. Quando não se tem, digamos, um retorno daquele produto ao estoque, no qual você recebe o produto, vende e dificilmente ele retorna o mesmo produto, isso é muito interessante, porque agiliza muito o processo. Já quem tem continuidade com o produto, que sempre emite ordem de compra para comprar novamente esse produto, esse cadastramento às vezes passa a não ser tão interessante, porque normalmente você já faz o cadastro antes da chegada do produto. Mas posteriormente a gente vai ver essa questão. Então, por enquanto, no cadastro de produtos a gente finaliza por aqui.